Graça e paz, queridos. É uma alegria, né? Estar aqui, rever, né? Vários irmãos. E eu estava pensando que eu poderia compartilhar com vocês hoje para nos fortalecermos, né? Uns aos outros e orarmos uns pelos outros. E eu confesso que numa tarde, sentado na minha casa, em 10 minutos, eu então anotei algumas coisas, mas anotei sem ler a Bíblia, sem pensar em nenhum livro que eu li. Peguei e fui anotando o que para mim significa, nesses 40 anos de pastores. Não parece, né, gente? Quem olha para mim parece que eu tenho o quê? Alguém aqui no carro, vindo para cá, falei, quantos anos eu tenho? 68, mais ou menos, né? Ele falou, né? Mas nos 40 anos de ministério, eu peguei rapidamente e anotei algumas coisas, assim, rapidamente anotei. O que significa para mim, né? Nessa convivência com Jesus, comigo mesmo, com várias igrejas que pastoreei, né? E ajudando na obra missionária em alguns países, né? Eu sou o bispo da Igreja de Londres, da Itália, de Portugal e da Espanha. Eu cuido de alguns pastores lá, que são meus amigos, especialmente o reverendo Delmar, que esteve aqui, né, Pedro? Lembra dele aqui em Bebedouro? Nós, então, caminhamos juntos, né? E eu sou pastor de alguns pastores que eu fico muito sem jeito e tímido de pastoreá-los, porque eu vejo neles muito mais maturidade, muito mais experiência do que eu. Mas aprove a Deus me dar este amor pelos meus irmãos que são pastores, e uma das coisas que eu quero compartilhar com vocês hoje é quem é o nosso companheiro de caminho dentro dessa questão da maturidade espiritual. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua linda presença neste lugar, Pai. Porque o Espírito Santo, Ele está aqui, porque Ele está em nós primeiramente, Pai. Senhor, nós não somos dignos, mas um dia o Senhor nos chamou para esse santo propósito, que é te servir, servir a igreja, servir a nossa família. O Senhor nos chamou, Pai. Eu confesso que tem horas que, na minha caminhada, eu tive muita vontade de jogar a toalha. Tive vontade de parar, Senhor, porque tanta luta, lidar com gente, lidar comigo mesmo, Senhor, mas a Tua graça é maior, Pai. Senhor, quando Paulo não aguentava mais, ele disse, olha, eu quero parar, eu não aguento esse espinho. O Senhor disse, a minha graça te basta. Obrigado por essa graça maravilhosa que nos mantém em pé, Senhor. Muitos de nós, sem força, muitas vezes nós caminhamos, porque a Tua graça nos conquistou, a Tua graça nos fortalece. Muito obrigado, Senhor. Então nós podemos experimentar que o jugo do Senhor é suave e o Teu fardo é leve. Tira todo o peso que o Senhor não colocou sobre as nossas vidas, Pai. Por favor, Senhor, nós necessitamos dessa graça maravilhosa. Tira todo o peso que o Senhor não colocou sobre as nossas vidas, Pai. Alguns irmãos estão sofrendo tanto, Deus, eu vejo ali em São Paulo, Curitiba, Senhor, porque há anos pagavam um aluguel de um prédio e agora tiveram que entregar o prédio. Então sentem-se, ó Deus, que fracassaram, mas o Senhor nunca nos mandou ir e construir prédios e alugar prédios, Senhor, que ninguém se sinta fracassado, o Senhor nos mandou ir pregar o Evangelho. Então fortalece os nossos irmãos, Pai, encaixa aqueles que estão dispersos, que estão desanimados. Nós necessitamos imensamente da Tua graça, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia, Senhor. Amém, gente? Amém. Abre comigo o livro de 1 Reis 18,
versículo 20. Esse é o chamado, e eu não quero falar sobre o chamado com vocês, só quero ler esse texto, porque nós nos encaixamos aqui. Êxodo 18, versículo 20, sem explicar o contexto desse sogro de Moisés, que entendia mais de gestão de pessoas do que o próprio Moisés, sem entrar nesse mérito, porque tem gente que entende mais de gente do que gente que trabalha com gente. É verdade. Em Êxodo 18, versículo 20, isso aqui é para todos nós, para todos os líderes. Esse encargo que o Senhor nos deu ao dar uns para pastores, missionários, profetas, apóstolos, né? Esse é o encargo para todos nós. Ensina-lhes os estatutos e as leis, falando o sogro dele, Jetro, falando para Moisés, né? Você tem que ter uma prioridade, Moisés, na sua vida, né? Deixa eu só voltar aqui no versículo 19, que dessas duas prioridades, gente, depende o nosso fim de jornada. Não importa como você está ministerialmente agora, não importa como você foi, importa como você vai terminar. Falei, eu vou terminar na graça, diga amém comigo. Amém. Ô, gente amada, eu conheço pessoalmente, eu conheço gente que foi um referencial para o Brasil, para a Europa, para a Ásia, para a África, para o mundo inteiro, e terminou mal. Deus nos dê graça. Você tem que estar de olho, dizendo, o Senhor me chamou, eu comecei, pela graça de Deus eu estou bem, mas eu quero graça para completar a carreira. Eu quero graça para chegar até o último dia aqui, servindo ao Senhor e dar a Ele todo o louvor, mas eu quero completar a carreira. Eu quero terminar bem. Quem quer, em nome de Jesus, com esta graça? Que Deus nos dê graça. Mas ele disse assim, ouve as minhas palavras, que na verdade não foram palavras de Jetro, foram palavras de Deus para ele. Eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Então, ao compartilhar algumas coisas bem simples hoje à noite sobre maturidade ministerial, veja que eu não estou falando sobre maturidade cristã. Isso é um outro assunto, né? Falei sobre esses dias, sobre maturidade cristã, mas eu não estou falando sobre maturidade cristã. Estou falando sobre maturidade ministerial. Maturidade ministerial. Maturidade de quem está no ministério. O ministério, aos olhos humanos, é uma coisa insuportável. Você me ouviu? Insuportável. Se tentar ser pastor, missionário, seja o que for, na força da carne, você não vai aguentar. Eu não vou aguentar. Mas, se entendermos esta maravilhosa graça de Deus, que nós somos apenas um canal para pegar as pessoas que estão com pecados escravizadores, cristãos desanimados, nós somos apenas um canal para pegar as desgraças, as mazelas, as discrepâncias das pessoas, pegar em nossas mãos e colocar nas mãos de Jesus, isso vai ser leve, isso vai ser gracioso. Eu já vi gente, quando eu vi aquela pessoa, falei, meu Deus, o que eu faço aqui agora?
Falou, não é você que vai fazer, sou eu. Vamos lá, pegue isso, que você não tem resposta, pegue isso e coloque nas minhas mãos. E Deus fez milagres, porque eu não segurei aquilo. Irmão, pastor e pastora, não segure o que não é seu. Porque estás tão abatido? Ah, minha igreja não corresponde. Ah, isso, por que estás assim? Talvez você está assim porque a igreja é tua. Se for de Jesus, você vai falar, Senhor, ajuda-me, não sei o que fazer. Tá bom, filho, dá aqui para mim. Meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, Jetro falou uma coisa para ele que aplica assim em toda a história dos ministérios dos ministros cristãos. Falou assim, Moisés, o Senhor te chamou para fazer uma coisa primordial. Olha o que ele disse aqui. Ouve, pois, as minhas palavras, e eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, e leva as causas que eles têm a Deus. Não segure para você, porque esse povo não te pertence. Alguém derramou o sangue, está ali um lindo quadro ali, né? Alguém derramou sangue por todos os povos, tribos, línguas e nações, e não fomos nós. Foi o Cordeiro que é digno de receber todo o louvor, toda a glória. Ele é digno. Então, é dele as vidas. Então, o que nós temos que fazer, gente amada? Muito claro isso. Representa o povo perante Deus e coloca as causas a Deus. Leva para lá, não segura, Moisés, porque ele estava já no seu limite. O que fazes? Moisés, você está no seu limite, o que faz? Leia depois, por favor, irmãos, todo o capítulo 17. Leia. Você está fazendo, você vai morrer. Porque esse negócio mata, gente. Esse negócio de ministério mata. Mata. É verdade, é ou não é, meu pastor? Mata. Mata a família. Mata. Quando nós entendemos que é graça, fala comigo, graça. Aí nós colocamos aquilo diante de Deus, o fardo vai ser leve. Mateus 11, 28. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Vinde a mim todos, estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Quem precisa de uma unção, de uma graça, de alívio nesse tempo, levante a sua mão. Meu Deus, meu amigo Marcos foi comigo há dois anos e meio para a África. Escute isso, um ministério tão lindo em São Paulo, tão lindo mesmo, mais de umas 1000 pessoas, talvez mais, um ministério relevante, em todos os sentidos. Foi comigo, fomos uma viagem tão linda, eu e ele, e fomos dirigir um encontro de pastores lá na capital Maputo, depois fomos para Beira. Foi tremendo as experiências que nós tivemos lá. Chegamos da África, pouco tempo depois, 6, 7 meses, ele pega a Covid e morre. Fundador do Ministério Aliança em São Paulo, vocês podem ver aí. Nossa, aí eu estive lá, né, com a igreja, com a família. Aquilo foi um baque. Que dor nesse tempo. Muitos perderam, né? Nossa querida Leila aqui, de Bebedouro, né? Dói pensar nela, porque ela era muito forte nessa questão de missões, pelo menos comigo, nos últimos 8 anos. Lidava direto com ela, né? De repente. Então, esse tempo
Tem sido um tempo difícil para nós. Muito. 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 Mas a graça é maior. Mas a graça daquele que nos chamou é maior. O que fazer? O que um homem maduro faz quando desaba toda a pressão sobre ele? Vou ler para você aqui. Nós precisamos de maturidade para viver no tempo de deserto. A fé de muitos foi queimada nesse tempo, que já não estavam bem na fé, quando veio isso, acabou de morrer na fé. Então nós temos um desafio de alcançar, vamos ver isso aqui agora, de alcançar os que estão fora do caminho, mas também de fortalecer os que estão caminhando conosco. Então é algo que é um tempo que requer muita graça de Deus no ministério pastoral, no ministério missionário, porque é um tempo difícil. Mas, irmãos, aos olhos da graça, tempos difíceis são tempos de oportunidade para mostrar que esse Deus glorioso, que esse Espírito Santo maravilhoso, que o cabeça da igreja está conosco todos os dias. É verdade. É verdade. Eu precisava de um recurso financeiro há 3 dias atrás. Deus, o Senhor sabe. E alguém que eu não esperava. Jamais. Bispo Zezinho, estou enviando uma oferta. Como assim? Estou enviando uma oferta. Não pelo valor, não passa de R$1.000. Na verdade foi exatamente isso, R$1.000. Não pelo valor, mas pelo cuidado, irmãos. Deus vai usar um peixe, Deus vai usar quem você não espera, mas aos servos que vivem do altar não vai faltar provisão para você, para a sua casa, para a sua família. Deus pode usar, vai usar alguém que você nem imagine, porque Ele cuida, Ele é o seu patrão. Não temos muitos planos de saúde, às vezes não temos fundo de garantia, muitos nem sequer pagam o INSS porque se lançaram. Mas você tem o melhor patrão do mundo. Ele vai cuidar de você. Descansa na sua velhice, porque ela vai ter longevidade e o Pai vai cuidar de você, diz o Espírito Santo. Ele vai cuidar de você. Oh, meu Deus, a unção de Deus está muito especial aqui, gente. Representa o povo perante Deus e leva as suas causas a Deus. Vai lá, Moisés. A tua principal vocação é pegar o povo e colocar diante de Deus. Se você fizer isso, pronto. Aí, gente, vem o versículo 20. Ensina-lhes os estatutos e as leis, que traduzindo para a nova aliança, para o tempo da graça, é: ensina os meus filhos a palavra, porque se eles tiverem a palavra, vai vir tempos de Covid, vai vir tempos de batalha, mas eles e vocês vão ficar firmes. Então Deus disse: ensina-lhes a palavra. Porque, gente amada, nesse tempo agora em que os vendavais, os ventos do inferno estão soprando com tudo, quem estiver sobre a rocha, o ministério que estiver sobre a rocha, nós vamos balançar, nós vamos tremer, mas nós não vamos cair. Sim, queridos, sim. Agora, ouça-me. Ensina-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho. Quem é o caminho, a verdade e a vida, gente? Então, ele diz: ensina-lhes o caminho. O caminho, primeira coisa.
e ensina-lhes a obra que eles devem fazer. Segunda coisa, ensina-lhes o caminho. Você conhece Jesus? Hoje eu estava conduzindo uma pessoa a Cristo, agora, antes de vir para cá. Conduzindo uma pessoa a Cristo. Ensina-lhes o caminho. Ok, entrei pelo caminho, e agora? E agora, o que eu faço? Eu entrei pelo caminho, agora eu preciso te ensinar a obra que você deve fazer. Quem quer essa graça? Porque muitas vezes um pastor, ele perde o amor pelos perdidos, porque o consumo interno da igreja é o seguinte: pastor, ora por mim, me visita, meu casamento está em crise, perdi o emprego, a gente fica assim, e nós não convivemos com as pessoas que estão fora do caminho, não convivemos com as pessoas que estão em trevas. Então, o próprio cuidado da estrutura interna da igreja rouba o nosso amor pelos perdidos. Gente, vocês são pastores, estamos no mesmo barco, mas quando foi a última vez que você apresentou o evangelho para alguém que estava fora do caminho? Duro ouvir isso, né, gente? É duro para mim, porque eu tenho que batalhar com isso todos os dias. Porque senão o consumo interno da igreja rouba de nós o amor pelos perdidos. E quando um pastor perde amor pelos perdidos, ele está um passo para perder o amor pela igreja. Vocês me ouviram? Me ouviram, gente? Quando um pastor perde o amor pelos perdidos, pelos que estão fora do caminho, ele está um passo para perder o amor pela igreja. Então, ele disse para Moisés: ensina-lhes o caminho e ensina-lhes a obra em que eles têm que fazer. Quem quer essa graça? Levante a sua mão. Irmãos, vamos fazer um desafio aqui, eu com vocês. Antes que termine esse ano, estamos em outubro, novembro, dezembro. Que tal fazemos uma aliança? Talvez vai aumentar o nosso nível de oração, de jejum, de quebrantamento. Mas que tal fazermos uma aliança? Antes que esse ano termine, nós pegarmos uma pessoa fora do caminho e trazer para o caminho. Quem quer essa graça? Levante a sua mão. Que tal fazer isso? Ensina-lhes o caminho e a obra em que devem fazer. Existe uma escada que é assim. Descrença para crença, crença para maturidade, maturidade para liderança. Já é um desafio tirar a pessoa da descrença, a pessoa fora do caminho, e trazer ela para o caminho. Descrença para crença. E agora ela creu, então eu preciso levar ela à maturidade. Depois que ela adquiriu maturidade, preciso levar ela para a liderança. Como vai fazer isso na força da carne? Me fala. Quem aguenta? Impossível. Mas aquele que nos chamou é aquele que nos capacita. Mas você tem que colocar isso: Senhor, eu sei que é difícil, mas eu quero, com a tua graça e misericórdia, com os teus dons, com a ajuda dos meus irmãos, eu quero conduzir as pessoas da descrença para a crença, tirá-las do mundo para o reino de Deus, do reino de Deus para a maturidade, e da maturidade para a liderança. Tive uma experiência há 30 anos atrás, minha esposa está ouvindo aqui, né? 30 anos atrás, morava em Franca,
conheci um grupo de pessoas, 5 casais, católicos e espíritas, e uns que não eram nada. Então eu cheguei e apresentei o evangelho para aquelas pessoas, que ninguém delas era o evangelho deles. E elas creram no evangelho. Daí eu as peguei e trouxe para minha casa, fui na casa delas e os discipulei. E aí eles foram discipulados. Depois eu falei, então agora vocês têm que começar a serem diáconos, servir. E depois todos eles foram trabalhar, foram todos ordenados pastores, todos eles. Mas é um desafio para nós, mas o chamado à maturidade ministerial, a primeira coisa que nós vamos receber no caminho da maturidade ministerial, se alguém é maduro entre nós, a primeira característica que se tem um pastor, um missionário, um ministério que tem maturidade, a primeira coisa é: Jesus, por sua graça e misericórdia, me deu um coração de servo. Assim, a luz que mostra a maturidade ministerial é o coração de servo. Quem entende o que eu estou falando? Por que Deus me trouxe aqui, essa noite? Para mim rever os meus queridos irmãos. Mas por que Deus me trouxe aqui? Por causa de vocês. Entende, gente? O que Deus te deu é para servir, não é para você. O lindo sermão que você ministra, o lindo louvor, tudo que você faz para o reino, se for para você 1 hora, mais cedo ou mais tarde, a ficha vai cair. É melhor cair rápido do que esperar. Então, o primeiro sinal de maturidade é: eu existo por causa de você. O dom que Deus me deu, um exemplo, o dom de cura dos enfermos. Deus me deu o dom para quê? Por causa do enfermo. Deus está de olho no enfermo e não em quem tem o dom de cura. Deus está de olho na ovelha e não no pastor. Se o pastor entende o que Deus dá para ele por causa das ovelhas, então Deus vai dar para esse pastor pastos verdejantes, águas tranquilas, não vai faltar o óleo sobre a cabeça. Por quê? Por quê? Porque o Senhor deu a vida para as ovelhas. Pedro, você me ama, Pedro? Você ama ele, Pedro? Você me ama, Pedro? Sim, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Eu só quero que você me ame, me ame. Gente amada, o primeiro sinal de maturidade ministerial é coração de servo. Coração de servo. Em Filipenses, rapidamente, Filipenses capítulo 2, eu já vou ler por causa do nosso tempo. Ele diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus. Quem que é o coração de Jesus? Levante a sua mão. Pela igreja, Pela cidade. Coração de Jesus. Pelas nações que ainda precisam do Evangelho. Quem que é o coração de Jesus, gente? Tende em vós o mesmo coração que houve também em Cristo Jesus. É isso que tem que ser entendido. O coração do Supremo Pastor vem no coração desse pequeno pastor. Fala amém comigo. É isso que tem que ser revelação para você e para mim. O coração do Supremo Pastor vem no coração desse fraco pastor. Mas é o coração dele. Porque o nosso coração não aguenta. Tanta gente nos ferindo, tanta decepção. Tanta gente que a gente investe e depois, pluf.
Nosso coração não aguenta. Esse negócio não é humano. Tentar aguentar isso na força humana é suicídio. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Gente, o sinal de maturidade não é o jeito que você, a unção que você prega, o número de pessoas que você pastoreia. Está me ouvindo? Está me ouvindo? O que é sucesso ministerial diante de Deus? O que é sucesso ministerial diante de Deus? Vou te responder em uma palavra. Jesus disse que ninguém de que nasceu do ventre de mulher ministerialmente é maior que João Batista. Que exemplo de sucesso, hein, gente? Aos olhos dos homens, que exemplo de sucesso, hein, gente? Seus discípulos, os que não seguiram Jesus, muitos se dispersaram, termina com a cabeça num prato. Sua roupa era chique, né, gente? De última geração. Quando eu estava no deserto da Judéia, o rabino que estava me acompanhando falou assim: está vendo ali, naquele lugar onde vivia João Batista, naquelas cavernas. Não sofria com nada, mas o coração queimava por aquela geração, queimava de amor pelo Senhor. E aos olhos do Pai foi um sucesso glorioso, mas aos olhos humanos, fracasso. O que é sucesso ministerial? É cuidar daquilo que Deus colocou para cuidar. Se você tiver 30 ovelhas e cuidar muito bem daquelas ovelhas, o teu galardão vai ser igual a quem tem 10.000 ovelhas. Aos olhos de Deus é cuidar daquilo que Deus te deu. Por isso que nós sofremos com esse negócio de competência ministerial. Por faltar o coração de servo. Sofremos por algo que Jesus não sofreu e que Ele pediu para não sofrer com isso. Que Deus fale ao seu coração, porque tem gente sofrendo aqui. O coração de servo nos leva a ser leves. Então, vamos pedir juntos: Senhor, me dá um coração de servo, eu quero servir a igreja com passos verdejantes. As pessoas estão secas, estão vazias, estão confusas. Pai, que ao entrar por essas portas e eu estar lá com as ovelhas no dia a dia, eu possa conduzi-las a passos verdejantes. Porque se lá fora está um caos, se o mundo está doente, a igreja precisa estar sadia. Fala amém comigo, gente. Se o mundo está doente, a igreja precisa estar sadia. Aonde está a resposta de Deus para essa geração? Na igreja. Que as pessoas entram, casamentos destruídos, pessoas desempregadas, com medo de morrer, com síndrome de pânico, e elas entram pelas nossas portas. E nós vamos dar a elas passos verdejantes, águas tranquilas, olhos sobre a cabeça, e vamos estar ali com elas. E elas vão encontrar um oásis no deserto, que se chama Igreja de Jesus Cristo. Segunda coisa, se é que posso chamar de segunda coisa, mas maturidade espiritual é paixão pela presença, amor intenso pelos irmãos e compaixão pelo mundo perdido. Quem é um pastor, um homem de Deus maduro, tem que ter
é obrigação. Amor pelo Senhor, paixão pela presença. Gente amada, não perca isso. As pessoas sabem o nível que nós amamos o Senhor, eles sabem. Basta o ministro da palavra ou do louvor pegar o microfone, ovelha é ovelha, ovelha que é ovelha, sabe? Esse pastor está vazio, o meu pastor está vazio, e ovelha madura vai orar por nós. Mas eu duvido que um pastor que tem paixão pela presença, Deus não vai abrir os céus sobre ele e ele vai conduzir o seu povo ao Santo dos Santos, vai conduzir o seu povo, as suas ovelhas aos pastos verdejantes. Então, um líder maduro é que tem paixão pela presença. E às vezes a atividade ministerial, missionária e outras coisas roubam a paixão pela presença. Comprovadamente, 90% dos pastores não passam 1 hora com Jesus a cada dia. Comprovadamente. Aí não dá, né, gente? Não é passar na presença ali orando, Deus traz crescimento para a igreja, Deus faz isso. Não, não, é paixão pela presença. Senhor, eu te amo, sou teu filho, minhas ovelhas precisam de ti, mas eu preciso, enche-me do teu óleo, do teu amor, dá-me graça, Pai. E você passa um tempo adorando, e você ora em línguas, e você ora com o seu irmão, aí você tem paixão pela presença. Quem mandou Moisés 2 vezes ir para o monte? Lê na Bíblia para você ver. Deus mandou? Algum profeta falou para ele, vai para o monte, ora? Não, era paixão pela presença. Quem quer ter renovado a paixão pela presença, levante a sua mão. A paixão por Jesus. Tu me amas? Então, vai lá, cuida das minhas ovelhas. Paixão pela presença, amor pelos irmãos que Deus te deu. Amor pelos irmãos. Gente amada, se um pastor não tem amor pelas vidas que Jesus deu sangue, nada feito. Cada pessoa que entrar pelas portas da sua igreja, e mesmo aquelas que não estão podendo entrar ainda com medo, você tem que ir lá e derramar amor sobre essas pessoas. Nossas ovelhas têm que sentir que nós as amamos. E não é só falar de púlpito não, gente. Irmão, diga ao seu irmão, eu te amo. Se não funciona mais não, tá? Não funciona. Nossas ovelhas têm que sentir que sai amor de nós por elas. O pastor tem que ter o fruto e o dom. O fruto é amor. Aí vem os dons de cura, de milagres, mas o maior de tudo é o amor. Então, gente, nós como pastor precisamos ser batizados. Se vocês não precisam, eu preciso. Batizados com amor pelas nossas ovelhas. Amor, o amor vai nos levar a superar todos os momentos difíceis que nós passamos na jornada ministerial. Nós precisamos de um batismo forte de amor. Nossas ovelhas precisam sentir que nós estamos com elas nesse tempo agora. Maturidade espiritual é paixão pela presença, amor intenso aos irmãos e amor pelos perdidos. Um ministro maduro é isso, é o ministro que ama, não é o ministro que sabe. Maturidade não é o quanto você sabe ou quanto você faz, é o quanto você ama. Não é o quanto faz. Senhor, nós fizemos. Senhor, nós fizemos. Ainda que eu dei tudo,
meus bens aos pobres, meu corpo a ser queimado. Se eu não tiver amor, gente amada, é possível que a gente faça isso aqui, ó, pregando, sendo pastor, sem amor. É possível. E o Coríntios 13 disse, olha, se vocês têm ministério sem amor, para mim, Jesus disse, não serve nada. Podem fazer aí, mas para mim não estou levando em conta o que vocês estão fazendo, não. Coríntios 13. Quem precisa de um batismo de amor? Levante a sua mão, eu preciso. Nesse tempo de deserto, de dificuldade, as pessoas vão vir, mas o que elas mais precisam é de amor. Jesus deu amor, deu sangue, deu vida, amor. Precisamos amar, precisamos chorar juntos, precisamos levantar os nossos irmãos que precisam do nosso amor. Então, maturidade ministerial é amor à presença, amor aos irmãos e amor aos perdidos. Maturidade ministerial, no nosso caso, e no caso de todo cristão, é morte diária. Morte diária. Porque dia após dia, vocês sabem disso muito bem, nós temos que renunciar o que as pessoas comuns não renunciam. O que as ovelhas não renunciam. Sim ou não, gente? Sim ou não? É morte diária. Jesus falou uma coisa sobre frutificação, que eu preciso lembrar isso para vocês. Se o grão de trigo não morrer, fica só, mas se morrer, dará muitos frutos. Morte fala de renúncia diária. Porque se uma ovelha não orar, tudo bem. Mas se um pastor não orar, não está bem. Se uma ovelha não lê a palavra, tudo bem. Mas se um pastor não lê a palavra, irmãos, por favor, quando vocês forem ministrar, passe um tempo de muita qualidade mesmo, buscando com santo temor. As pessoas têm que ficar assim, ufa, Deus está falando comigo, mas que coisa mexeu comigo, que palavra mudou a minha vida. Gente, a palavra tem poder para mudar rumos, não só o rumo entre o céu e o inferno, mas para mudar o momento presente. Então as pessoas vêm e recebem aquela palavra de impacto, aquilo muda totalmente a vida delas. Então tem que ter um santo peso quando você for ministrar, a tal ponto que a palavra tem que impactar as pessoas, tem que mexer nas entranhas delas. Então não pode ser palavras nossas, tem que ser palavra viva de Deus, tem que pagar um preço por aquilo. As pessoas têm que falar assim, o marketing da sua igreja local tem que ser o seguinte: vamos lá para você ouvir o nosso pastor, a nossa pastora, você vai ser impactado. Vamos lá para conhecer a nossa, você vai ser impactado com a graça que Deus tem nos dado. Vamos lá para você ver o amor. Você vai uma vez só. A pastora Frank vai ser ordenada, e o meu filho vão ser ordenados no domingo que vem em São Paulo. Sabe como foi que ela se converteu? Nós estávamos lembrando esses dias. O irmão dela, que foi o primeiro a ser batizado na nossa igreja lá, tal, ele falou assim, ela, menina muito avessa com a igreja, tal, ela tá ouvindo também. Aí o irmão dela falou assim para ela: vamos, me promete, uma vez só, ele falou, uma vez só, nunca mais eu te convido. Ela falou assim: certeza, uma vez só? Uma vez só. Então tá bom, eu vou uma vez só. Ela falou: eu vou porque eu não aguento mais ele me convidando para ir na igreja. Uma vez só foi o suficiente. Vai ser ordenado pastora domingo que vem. Uma vez só. Se as pessoas vierem uma vez só na sua igreja, elas serão impactadas.
com a palavra que você tem, com o amor entre os irmãos, pela atenção, pela integração. Elas vão ser impactadas uma vez só. Uma vez só. Fala comigo, uma vez só. Então, meus irmãos, maturidade é morte diária. Morte é consagração diária. É revelação. Efésios 1, 17, 18. É revelação da palavra. Pede a Deus, Senhor, aumenta nessa fase da minha vida, o meu ministério, dá-me mais revelação da palavra. Dá-me revelação da palavra. Eu estou escrevendo um livro que chama Ponto e Vírgula. Sabe por quê? Porque um dia eu estava lendo a Bíblia e aí eu vi aqui um ponto e uma vírgula. E como eu estou vendo aqui agora, em Filipenses 2, 29. Veja aí comigo para você ver. Eu vou fazer aqui o marketing do livro, depois você compra o livro, tá? Estou brincando. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria e honrai sempre a homens como esse. Ponto e vírgula. Quando eu parei no ponto e vírgula, eu não conseguia sair dali. Eu falei, mas que coisa. E eu ficava assim, mas o que é isso? Ele falou, o Espírito Santo falou comigo, é isso que eu faço. Quando você, o diabo e as pessoas colocam um ponto final, eu coloco uma vírgula. Lázaro morreu, vírgula, Jesus foi lá. Acabou o vinho, vírgula, ele multiplicou. Irmãos, você tem um Deus glorioso que coloca uma vírgula depois do ponto final. Quem crê em nome de Jesus? Agora, peça a Deus, ore por mim e eu oro por você. Peça a Deus revelação da palavra, onde a sua igreja é impactada com uma revelação da palavra. Gente, aqui é um lugar, no púlpito é um lugar que escorre mel ou angústia, sabia? Sabia, gente? O altar é um lugar ou que escorre o mel ou a angústia. Jesus amado. Que Deus tenha misericórdia de mim, de todos vocês e daqueles que vão ver esse vídeo, porque tem pessoas que usam isso aqui, gente, ó, não para consolar, mas para machucar. As pessoas entram com peso na igreja e saem pior do que elas entraram. Porque líderes usam o púlpito, o altar, não para derramar mel, derramar consolo, mas para... eu sou firme, viu, pastor? Eu meto o pau mesmo. Bem-aventurado ao reino que é seu, que não é de Jesus. Deus nos ajude. Fala comigo, Deus nos ajude. Então, meus irmãos, maturidade é morte diária, consagração diária, testemunho diário, revelação da palavra. 1 Coríntios 4, de 10 a 13. Aí eu deixo para você meditar na sua casa. Maturidade espiritual é entender e viver a obra da cruz. Tem que ser uma coisa muito clara isso. Entender a obra que ele fez na cruz, entender a obra que ele fez em nós e a obra que ele quer fazer através de nós. Maturidade espiritual, gente, porque as nossas igrejas estão sofrendo por falta da mensagem da cruz. Estão sofrendo, nós não estamos formando servos da cruz, servos de tal visão, servos de outra visão, não estamos formando servos da cruz. Tem que ficar claro para nós, claro, eu entendo a obra que Jesus fez na cruz, eu entendo a obra que ele quer fazer na minha vida, e eu entendo a obra que ele quer fazer através da minha vida. A obra da cruz. Paulo disse, olha, irmãos, aquilo que eu digo é o seguinte, é a cruz. A minha mensagem é a cruz. Eu acho que ele sabia o que eu estava falando. A minha mensagem é a cruz.
Se eu deixar de ir para a cruz, se eu não entender a obra da cruz em mim, eu não vou conseguir. Deus não vai fazer a obra através de mim. Então eu tenho que entender a obra que Cristo fez na cruz, a obra que Cristo fez em mim e a obra que Cristo quer fazer através de mim. Então, maturidade espiritual é entender claramente a obra da cruz, é firmar as nossas ovelhas na cruz, na obra da cruz. Maturidade espiritual é saber se relacionar. Ah, meu Deus, que Deus nos ajude. Eu gostaria de não trazer esse peso para os irmãos, mas essa é a verdade. Maturidade espiritual é saber se relacionar com todos os tipos de pessoas que entram na nossa igreja. Inclusive com os temperamentos mais difíceis. Cabe a nós, pastores e pastoras, saber se relacionar com todos os tipos de pessoas. Nós não falamos, tá? Mas nós pensamos. Eu sei porque eu pensei assim muitas vezes. Não falamos, mas eu gostaria que tal pessoa fosse para outra igreja. Nós não falamos isso. Que nós não conseguimos conviver mais. Sabe um segredo? Segredo não. Mas sabe um entendimento? Para aprender a se relacionar com todos os tipos de pessoas, com todos os tipos de temperamentos, com todos os tipos de valores. Nós precisamos disso. Ou Jesus é tão glorioso quando Ele enviou o Espírito Santo, porque o Espírito trouxe com Ele o fruto do Espírito é. Muito mais os pastores precisam viver intensamente o fruto do Espírito. Tem gente que nós precisamos do domínio próprio para conviver com aquela pessoa, porque o nosso desejo é explodir. Porque é tão difícil se relacionar com aquele tipo de pessoa. Mas fala comigo, domínio próprio. Não, você imaginou? Jesus convive com Pedro 3 anos, come junto. 3 anos, gente, vida, amor, poder, 3 anos. Não, no momento de pressão, não conheço tal homem. E a primeira pessoa que Jesus pergunta depois da ressurreição, por quem é? Pedro. Diga a Pedro que eu espero ele. Meu amor não mudou por Pedro, foi só um momento de pressão. Sabe que Deus é tão gracioso? Quando nós quisermos jogar a toalha, Ele sabe, filho, é só um momento de pressão, vai passar, eu continuo te amando e te dando graça suficiente. É só um momento de pressão, filho. Senhor, eu quero a morte, Elias falou, não aguento mais. Já venci os 850, agora vem Jezabel. Eu não aguento mais, eu quero a morte. E Deus levou em consideração o que Elias falou. Mais ou menos assim, Elias, vai passar. Fala para o seu irmão, vai passar esse momento, irmão. Pode falar para ele, vai passar, irmão. Vai passar. Aos meus queridos irmãos que vão ouvir esse vídeo algum dia, aos que estão em casa, aos que estão aqui, decida-se, saia da caverna. Deus não está te culpando por você estar na caverna, não, de jeito nenhum. Ele está te dando um alimento, dizendo, filho, vamos lá, você está sem força, mas eu dou força ao cansado. Eu dou mel para aquele que está amargo, eu te levanto, eu te capacito. A dor é muito, mas a minha graça é maior. Maturidade espiritual é trilhar 2 caminhos, o Calvário e o Pentecoste, diariamente. Precisamos de graça e de fogo, de sangue e fogo, de vida
e de unção. Não há maturidade sem Calvário, sem fogo, sem Pentecoste. Maturidade espiritual é ter um amigo ministerial no caminho. Paulo tinha pelo menos dois, Barnabé e Tito. Quando ele se converte, os apóstolos estão assim. Será que esse cara que está perseguindo, matando os cristãos, agora é um servo? Os próprios apóstolos ali. Aí Barnabé falou: vem cá, Paulo, você é um bebezão na fé, você precisa de alguém como eu por enquanto. Depois não, depois você vai caminhar. Vem cá, Paulo. Aí Barnabé foi lá, que já era conhecido dos apóstolos, né? Ô, gente, é o seguinte, eu ponho a minha mão no fogo por ele. Tem alguém que põe a mão no fogo por você? Nós precisamos ter, nessa jornada, gente, do caminho ministerial, nós temos que ter um amigo do caminho ministerial. Quantas vezes eu já não fui tentado em tantas áreas, mas pelo o caminho, o amigo do caminho ministerial. Essa classe nossa de pastores são as pessoas que são mais sozinhas na face da terra. Essa classe nossa. Sim ou não? Sim ou não, gente? Precisamos ter amigo do caminho ministerial, ao qual a gente pode chegar e dizer: irmão, não estou aguentando mais. Irmão, eu preciso, derrama óleo na minha cabeça. Eu não estou aguentando. Irmão, estou sendo tentado. Irmão, estou sendo isso. Você tem um amigo do caminho ministerial. Maturidade é isso. É ser dependente de Deus, mas dependente do seu irmão, que vai te impulsionar. O pastor Ponho Show faleceu agora, né? Mês passado, eu tive a alegria de ficar uma semana com ele lá na Argentina. E aí estávamos ouvindo ele, né? E ele falou uma coisa: onde eu vou no mundo, eu levo um pastor, eu levo um irmão da igreja comigo. Mas por quê, pastor? Porque eu sou homem. Olha, gente, na época ele tinha 600 mil pessoas na igreja dele. Agora, quando ele faleceu, passou de 1 milhão. Porque eu sou homem, eu sou gente. Quem está me ouvindo? Você é um homem. Precisamos, na nossa caminhada, ter um irmão na jornada ministerial. Foi o que tirou, apesar que era o período da lei, foi que tirou o peso de Moisés, foi o seu sogro. Tem alguém que te ajuda a tirar o peso? Pense nisso. Maturidade é ter um amigo do caminho. Timóteo, Filemão, Lucas, Silas. Maturidade espiritual é quando você tem alguém para falar como está o seu casamento, como estão as tentações, como está a família, como está as finanças. É alguém que você pode falar. Irmão, vou parar por aqui porque, né? Mas a gente, acho assim, vale a pena a gente estudar e orar, né? Sim, Deus, eu quero ter maturidade ministerial, Deus. Amém, gente? Deus te abençoe. Vamos ficar em pé, em nome do Senhor.